dar disposição para aprender de ti. Olá, paz do Senhor. Seguimos firmes neste propósito, fiéis, ao propósito que levantamos, a esse plano de leitura, e hoje, então, nós damos início ao capítulo de número 7 do livro de 2 Coríntios, onde Paulo, ele vai continuar, ele vai iniciar esse capítulo, continuando o capítulo 6, ele vai falar a respeito da purificação, vai iniciar falando a respeito da purificação, da santificação do cristão, enquanto nos purificando, estamos aperfeiçoando a santificação. Então, ele inicia esse capítulo falando a respeito da santificação, da purificação, e abrindo uma vez mais, dizendo que os coríntios, uma vez mais, abram o coração para suas palavras e para receber a mensagem que ele ministra sobre eles. Então, como eu disse lá no início, até aqui o capítulo 7, a gente vai ver Paulo rasgando o coração dele, abrindo o coração deles para essa igreja, E depois, no capítulo 8, a gente vai ver Paulo voltando um pouco a sua palavra ao ensino, para uma mensagem de ensino para a igreja. Nós vamos ler no capítulo 7, versículos 5 até o 9, que diz assim: Quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso. Enfrentamos conflitos de todos os lados, com batalhas externas e temores internos. Mas Deus, que conforta os desanimados, nos encorajou com a chegada de Tito. Sua presença foi uma alegria, como também o foi a notícia que ele trouxe do encorajamento que recebeu de vocês, quando ele nos contou quanto desejam me ver, quanto lamentam o que aconteceu e quão dedicados são a mim. Fiquei muito feliz. Não me arrependo de ter enviado aquela carta severa, embora a princípio tenha lamentado a dor que ela lhes causou, ainda que por algum tempo. Agora, porém, alegro-me por tê-la enviado, não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. Foi o tipo de tristeza que Deus espera de seu povo, portanto, não lhe causamos mal nenhum. Então, como eu tinha dito, Paulo envia Tito, à cidade de Coríntios, envia nas mãos de Tito uma carta corrigindo algumas coisas, questionando, ensinando algumas coisas a respeito do que estava acontecendo lá, sobre a oposição, sobre falsos profetas que estavam se levantando, se opondo à mensagem de Paulo. Então, tudo aquilo tinha entristecido o coração de Paulo muito intensamente. Mas agora Tito faz essa visita, ele vai até Corinto e chega lá, ele é muito bem recebido pela igreja. Ele chega lá e vê que a carta que outrora Paulo escreveu, corrigindo a atitude deles a respeito disso, surtiu efeito. Embora eles tenham se entristecido a princípio, quando receberam a carta e leram, a mensagem de Paulo, o coração deles se entristeceu pela correção, mas aquela correção, aquela dor, aquela tristeza causou neles, um arrependimento, aquela tristeza que sentiram por um momento ao ler a mensagem daquele que era pai deles na fé, trouxe a eles um sentimento de arrependimento, fez com que eles reconhecessem o que estava acontecendo, reconhecessem o seu erro e se voltassem novamente para a mensagem que o apóstolo tinha pregado e pregava no meio deles. Então agora Tito vai lá, vai ser bem recebido, eles já estão corrigindo esta falha que aconteceu no meio da igreja. Então Tito chega lá, é bem recebido, e na volta, quando ele se encontra com Paulo, ele traz essa notícia de que a igreja está ansiosa para receber o apóstolo novamente, que eles reconheceram a sua falha, que eles reconheceram. Então as notícias que Tito traz alegram o coração de Paulo, e como ele disse aqui, palavras dele no versículo de número
no versículo de número 6, ele encerra esse versículo falando assim, que ele ficou muito feliz com a notícia que Tito trouxe ao seu coração. Então essas notícias provaram, né, mostraram que a igreja se consertou. A errar, né, todos nós erramos, porque a palavra do Senhor diz que aquele que está em pé tem que cuidar para não cair. Então nós erramos, somos seres humanos e falhos, mas o importante é que nós nos arrependamos, nós venhamos nos arrepender, que nós venhamos nos consertar, né? Reconhecer as nossas falhas, porque o Senhor está pronto para permanecer, né? Para continuar o propósito que Ele primeiro escreveu e decretou sobre as nossas vidas. Então, essa notícia encoraja o apóstolo, essa notícia vem encher o coração dele de coragem, né? Para continuar ministrando, falando a respeito daquilo que o Senhor confiou a ele. E aí Paulo vai encerrar esse capítulo de número 7, né? Falando a respeito disso, da felicidade que ele está sentindo com essa notícia, né? E ele vai encerrar esse capítulo, então, falando novamente daquilo que ele já tinha ressaltado, já tinha escrito lá no capítulo 6, falando que é assim, né? Que nós somos embaixadores de Cristo e que a igreja tem que sim confiar, que a igreja sim tem que honrar esses ministros. E ele ficou muito feliz com que a igreja tenha recebido o título dessa forma, honrando, né, o homem de Deus. E ele vai dizer a eles que essa atitude de honra que eles manifestaram sobre a vida de Tito vai trazer a eles bênção. E com essa atitude, eles provam que Paulo pode sim confiar nos seus. Então ele vai encerrar esse capítulo dizendo mais uma vez, lá no capítulo no versículo 16, dizendo: fico muito feliz por poder ter plena confiança em vocês. Então é isso que ele está ensinando. Essa honra que vocês trouxeram ao mensageiro de Deus, a Tito, né? Essa honra com que vocês o receberam, vai gerar sobre a vida de vocês a bênção do Senhor. E também ao meu coração traz a confiança, um sentimento de que eu não erro quando eu confio em vocês. Então, ele vai fazer com que essa igreja se sinta abençoada, né? E que se sinta feliz sabendo que o pai deles na fé, o apóstolo Paulo, está muito feliz com a atitude de seus filhos. Então Paulo encerra esse capítulo de número 7, encerra essa mensagem mais mansa, né? Mais assim sentimental, trazendo a eles tudo que ele está passando, e vai abrir agora o capítulo 8, trazendo mais uma vez uma mensagem de ensino. Ele vai iniciar o capítulo falando sobre os macedônios e a necessidade que eles estão passando, e que foi aberta, né, uma coleta entre as igrejas da Macedônia para que seja arrecadada, né, ofertas para que sejam distribuídas àqueles que estão passando necessidade. E Paulo agora quer encorajar os coríntios a participarem disso, e nós vamos ler então aqui no capítulo de número 8, né, alguns versículos para entender o que Paulo quer ensinar a essa igreja. Ele vai iniciar falando sobre a necessidade dos macedônios e depois encorajando a igreja de Coríntios a participar dessa arrecadação. No versículo de número 8, nós vamos ler a partir do versículo de número 8 do capítulo 8, que diz assim: não estou ordenando que o façam, mas sim testando a sinceridade de seu amor ao compará-lo com a dedicação de outros. Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico, por amor a vocês, ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho. Seria bom que terminassem o que começaram há um ano, quando foram os primeiros a querer contribuir e efetivamente fazê-lo. Assim completem o que começaram, que a boa vontade demonstrada no princípio seja igualada agora por sua contribuição. Doem proporcionalmente aquilo que possuem. Tudo o que derem será aceitável, desde que o façam de boa vontade, de acordo com o que têm e não
com o que não tem. Então Paulo vai incentivar agora os coríntios a participarem dessa arrecadação que está sendo feita. Paulo encoraja eles que eles venham manifestar esse sentimento, né, de compaixão pelo próximo, porque eles vão contribuir segundo aquilo que eles têm e não para que eles também tenham falta. Como nós já falamos lá no início, a cidade de Coríntios era uma cidade comercial, né, onde eles tinham riquezas, eles eram pessoas de boa... de bem financeiramente, tinham bens financeiramente, então eles tinham condições. Então mesmo assim Paulo encoraja e Paulo diz: eu quero que vocês contribuam segundo a sua boa vontade, de acordo com o que cada um tem e não de acordo com o que não tem. Se você tem, dê, e aquele que não tem, dê segundo a sua vontade, né? De acordo com aquilo que tem. Não dê para que também sente falta, mas dê de acordo com as suas condições. Então Paulo agora vai encorajar eles e ele vai dizer: não, eu não estou ordenando que vocês façam isso, porque a oferta ela tem que ser espontânea. Tudo aquilo que fizemos, o Senhor diz: façam com amor e não por obrigação. Então é isso que Paulo agora está ensinando a eles. Nós estamos sim arrecadando esta oferta, nós estamos sim manifestando esse sentimento de compaixão por um necessitado, pelas igrejas que estão passando por dificuldade, mas eu quero que vocês entendam, Paulo escreve a eles no versículo 8, eu quero que vocês entendam que não é uma ordem minha, não é uma ordem, eu não quero que vocês façam, que vocês recebam isso como uma ordem minha, mas eu quero que vocês façam pela sinceridade do coração de vocês, demonstrando o amor e a compaixão pelo próximo. Então, e Paulo vai trazer aqui no versículo de número 15, no versículo de número 15, ele vai trazer então aqui uma mensagem que está escrito lá no livro de Êxodo, quando o Senhor mantinha, né, o povo, né, que tinha sido liberto do Egito, mantinha o povo no deserto com o maná. Diariamente o Senhor dava a eles, né, mandava a eles o maná para que eles se alimentassem. E agora Paulo vai trazer à memória deles essa questão, porque o Senhor enviava o maná diariamente segundo a necessidade. Então ele vai dizer no versículo 15: para aqueles que muito recolheram, nada sobrou, e para aqueles que pouco recolheram, nada faltou. Porque famílias que tinham maior número de pessoas, eles tinham o direito de recolher mais, porque o maná era diário, não podia recolher para mais de um dia, né? Eles tinham que recolher a quantidade certa para aquela refeição, para aquele dia. Então, ele vai dizer: aqueles que recolheram mais, não sobrou, porque era recolhido segundo a quantidade e a necessidade daquela família. Uma família com mais pessoas recolhia maior quantidade de acordo com o número de pessoas. Uma família menor recolhia menor quantidade, porém não faltava para eles, porque era segundo a necessidade do número de pessoas que aquela família tinha. O que Paulo está dizendo é: vocês vão dar segundo o que vocês têm, não vai faltar a vocês, porque o Senhor, ele conhece as necessidades e ele dá segundo a necessidade de cada um. Nada sobra, mas também nada falta. Então Paulo agora vai encerrar o capítulo de número 8, mantendo esse ensino. Ele vai trazendo esse exemplo que está lá, você pode ler no livro de Êxodo, capítulo 16, e ele vai então agora também falar a respeito da honestidade, né, da integridade da arrecadação dessa oferta, falando dos homens de Deus que estão incumbidos, né, de levar essa oferta, de arrecadar essa oferta, da importância da confiança da igreja nesse projeto que Paulo está levantando sobre as igrejas da Macedônia. Ele vai falar a respeito de Tito e dos dois irmãos, dois obreiros que estão incumbidos de levar esta oferta às igrejas que estão passando por necessidades. E a importância da igreja confiar e conhecer os homens de Deus. E ele encerra o capítulo de número 8 falando mais uma vez
da honra que a igreja, né, que os líderes têm que ter dos seus liderados, né, da honra que os líderes têm que receber dos seus liderados. Então, ele vai encerrar esse capítulo falando o que ele já falou lá no capítulo 7, uma vez mais, né, se referindo aos homens de Deus, que a honra manifestada sobre a vida deles, a confiança depositada sobre eles vai atrair bênção sobre a vida da igreja, e eles assim também podem sair dali confiantes daqueles que o receberam, daqueles que confiaram a eles o pouco que tinham, o muito que tinham, mas deram com amor, sabendo que essa oferta, né, dada, que aquilo que foi ofertado pela igreja, pelos irmãos, vai ser bem distribuído, vai suprir a necessidade daqueles que estão passando por um momento difícil. Então, Paulo encerra esse capítulo mais uma vez falando da honra dada aos ministros de Deus e da bênção derramada sobre aquele que assim o faz, que honra, né, e que confia naqueles que estão liderando a sua vida e cobrindo a sua vida ministerialmente, com oração, com ensino, né? E eles assim vão prestar conta diante de Deus de tudo que tem feito. Paulo, ele vai dizer, eu não tenho aqui, ele vai dizer no versículo 21 do capítulo 8, tomamos o cuidado de agir honradamente, não só aos olhos do Senhor, mas também diante das pessoas, né? O cuidado de Paulo de mostrar à igreja que o coração dele honra ao Senhor, mas que ele também tem o cuidado de se manter honesto diante da igreja do Senhor. Então, essa é a palavra, com essa palavra nós encerramos essa leitura de hoje. Você lê aí na íntegra o capítulo número 7, o capítulo de número 8 e deixa o Senhor falar contigo e que a honra, né, esteja sobre as nossas vidas, que nós saibamos dar honra a quem tem honra, conforme a palavra de Deus nos ensina. E a bênção de Deus, com certeza, ela vai ser derramada na sua vida, no seu lar, no seu ministério. E que a graça do Senhor invada o seu coração através dessa leitura. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.